Então, acho que a gente pode começar fazendo uma oração, pedir do Espírito Santo, para que, de fato, acho que pedir o Espírito Santo nesse momento já traduz um pouco daquilo que é a nossa expectativa, né? Então, vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nos abençoe, guarde, livre de todo mal, já entregando toda a nossa caminhada, tudo que nós vamos viver, né? Então, Fagner, falando um pouco do meu coração, da minha expectativa, eu estou muito feliz, tá, com a possibilidade, né, e agora indo concretizando esse sonho que foi adiado algumas vezes, né, porque, e aí eu já quero de antemão agradecer a Renova, porque é uma retomada de algo que eu vivi com muita intensidade desde o Padre Léo. Você sabe que o Padre Léo, ele era muito reservado, assim, em termos de viagens, de saída, mas um lugar que ele fazia questão de ir sempre era a Terra Santa. Porque é aquela máxima, a Terra Santa é o quinto evangelho. São Jerônimo disse isso e é fato. E ele dizia assim, é impossível ir à Terra Santa com perspectiva de peregrinação e não voltar de lá impactado, não voltar de lá, vamos dizer assim, de tanque cheio, né? Fazendo com que a espiritualidade de fato se renove, porque é uma experiência única. Você vai ver em loco e vai ter a experiência de praticamente tocar, e é tocar mesmo, né? Ah, os lugares de Jesus. Então, você nunca mais lerá, e isso falando para você que está aí conosco, e você que vai ouvir mais tarde, você nunca mais lerá o Evangelho, a Sagrada Escritura da mesma forma. Isso o Léo, o servo de Deus, Padre Léo de Betânia, acentuava muito. E ele foi despertando em mim o gosto e o desejo de estar na Terra Santa. Eu tive a oportunidade de ir com ele 2 vezes e foi uma experiência muito rica. Eu já estive na Terra Santa ao todo 9 vezes, cada experiência nova. E aí, com as dificuldades da, da, da missão, as exigências da comunidade, nós fomos pausando essa experiência, porque não dava para sair para muito tempo, e eu fazia, às vezes, viagens de 20 dias, 20 e tantos dias, e era muito difícil conciliar a missão com isso, e mais o trabalho, né, à frente agora do seminário, então eu fui deixando de ir. E quando eu quis que aconteceu, veio a pandemia, aí depois estourou a guerra. Então, a perspectiva e o desejo é esse, é como se fosse um novo ciclo que se abrisse, é como se eu sentisse o chamado, aliás, do Evangelho hoje, falando do convite do rei, é como se eu fosse de novo chamado, convidado para estar lá, para peregrinar na Terra Santa, vai ser como se fosse a minha primeira vez, isso tudo porque nós estamos em jubileu, celebramos 30 anos de comunidade Betânia, eu quero rezar isso na Terra Santa, me lembrando muito do Padre Léo, partilhando isso, né? E também porque esse ano eu celebro 25 anos de sacerdócio, jubileu sacerdotal, e uma das perspectivas até de retiro espiritual mesmo, para renovar essa aliança com o Senhor, é estar na Terra Santa. Então, estou bastante entusiasmado, e aqui na raiz da palavra não é fogo que passa, não, é entusiasmo, vem
de Deus presente em si, teos, né, em teos, que é Deus presente dentro de nós, e é assim que eu me sinto, né? E quero partilhar isso com aqueles que forem conosco, e eu tiver a graça de poder estar junto e conduzir como diretor espiritual, rezar juntos e fazer essa experiência com a Renova e retomar depois de tanto tempo com vocês, é uma perspectiva muito feliz para mim, tá bom? Mas podemos ir adiante, porque você sabe que padre fala muito, né, Fábio? Né, Fagner? Depois que o senhor falou aí, esse testemunho aí, eu tô até com medo de falar depois e acabar estragando. Não. Mas é verdade mesmo. Eu já fui 32 vezes para Israel, né? Então, eu falo que lá é o meu segundo lar, né? Esse ano aqui, agora na primeira quinzena de novembro, eu vou com vocês e vou antes. Né? Então, eu vou falar que eu vou na idade de Cristo lá, 33 lá. E eu falo que é uma experiência única mesmo, né? Porque a gente sabe que Israel, eu falo que é caminhar sobre a Bíblia, né? Então, você vai nos lugares, tudo que a gente aprendeu, que a gente estudou, que a gente crê, a gente vai estar podendo tocar e vivenciar, né? Eu falo que é uma experiência antes e depois também, porque o entendimento muda, né? Quando você tem a visão, o conhecimento, a explicação, porque lá tem um guia falando em português, contando toda a parte histórica, o senhor como diretor espiritual, depois complementando a parte da igreja. Então, eu falo que é uma vivência que a pessoa vai levar para o resto da vida e o entendimento, a visão, a cabeça muda, né? Porque é caminhar sobre a Bíblia, não tem outra palavra para dizer. É isso mesmo. Não, é uma experiência única, né? Eu falo que pode ir 50 vezes para Israel, que cada vez é um lugar que vai ser tocado, um momento. É muito lindo. Realmente é muito lindo mesmo. E o Padre Léo dizia que, olha que coisa, a gente vai lembrando, né? E sei que ele vai estar muito presente nessa viagem, e ele dizia que a diferença que separa uma peregrinação a Israel e a todos os outros lugares, todas as viagens que a gente pode fazer na vida, é que para a Terra Santa a gente faz um investimento na eternidade. Olha. É um investimento na eternidade, porque você transcende, tem toda essa coisa de transcendência, né? De poder, como ele gostava de dizer, buscar as coisas do alto. Então, tem toda essa dimensão de transcendência. Você não volta. A viajar mexe com a gente. Eu amo viajar. Mas ir à Terra Santa é um investimento na eternidade. Você sai transformado, não tem como. Assim. Verdade mesmo, verdade. E queria agradecer também o Elvis e o Adriano aí pela oportunidade novamente, aí meus amigos aí também, que está sempre trabalhando junto aí, né? Padre também, como diretor espiritual, estou muito feliz e também quero ouvir bastante o senhor também, né? A gente ouvir nas missas, no particular também algumas conversas, para gente, né? Eu falo que a gente tem oportunidade de ir com o nosso padre é sempre bom, porque você ganha conhecimento, né? Que bom. Bacana. Elvis, Adriano, podemos começar? Legal, também eu queria agradecer também. Eu não sei o nome dela, tá como Calhas Franzói, né? Boa noite também para você. Boa noite a Jucinéia também. Tinha uma outra que saiu também, eu esqueci o nome. Isso. Ah, tá aí também? Eu não vi. Ah, verdade. Luciana, boa noite também. A Luciane, perfeito. Eu vou abrir a slides aqui, só para a gente ver se tá tudo ok, tá? Deixa eu só puxar aqui. A gente poder dar uma confirmada aqui. Aí. Mudou de tela aí? Isso, mudou. Perfeito. Legal. Esses aqui são alguns números, né, que a gente traz sempre. A Renova tem mais de 15 anos de mercado, somos referência no turismo religioso, né? Somos mais de 16 estados. O ano de 2024, ano passado, embarcamos mais de 3 mil passageiros, então a gente é líder no turismo religioso. Essa aqui faz parte da nossa matriz, né? É um complexo de 3 agências aqui do Grupo Renova Turismo, né? Que fica aqui em Campinas, a nossa sede. Mas atendemos praticamente o Brasil inteiro, né?
Agora eu vou passar um vídeo para vocês. Vocês me falam se está ouvindo o áudio aí, para poder acompanhar o vídeo, tá? Esse aqui é alguns destinos que nós fazemos, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, dos destinos da Renova. Tá saindo o áudio aí? Aqui não. Não tá saindo o áudio? Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar. Já pensou em viver a maior experiência Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar da sua vida? Oi? De novo, Tá saindo? Agora deu. Legal. Caminhar entre monumentos milenares e conectar-se a culturas, povos e sabores ao redor do mundo. Esse é o tipo de experiência única que marcará a sua vida para sempre. Nossos grupos viajam com total conforto e segurança, acompanhados por um representante do início ao fim. Cada detalhe é pensado para que você desfrute plenamente de sua viagem. Nós cuidamos de nossos passageiros com muito carinho, dedicação e exclusividade. É por tudo isso que a Renova Turismo não para de crescer. E é hoje a maior operadora de turismo religioso do Brasil. São milhares de passageiros que retornam a cada ano com um novo sonho e um novo destino. Localizada em Campinas, interior de São Paulo, a Renova Turismo atravessa fronteiras, consolidando parcerias com líderes de todo o Brasil e também no exterior. E é por essa dedicação e amor que a família Renova Turismo não para de crescer. Somos centenas de grupos e milhares de passageiros satisfeitos e com o sonho realizado. Viaje pelo mundo com a Renova Turismo e viva os dias mais emocionantes da sua vida. Conheça mais sobre a Renova Turismo acessando nosso site renovaturismo.com.br. Procure por Renova Turismo no Facebook e Instagram. Renova Turismo. Aqui nós gostamos de pessoas. Esse aqui faz parte do nosso time, né? Hoje nós somos mais de 40 colaboradores também, né? Atendemos o Brasil inteiro. Agora eu vou falar um pouquinho da viagem, né? Que é sempre importante aí. Eu gosto sempre de mostrar alguns dados, né? Opa, deixa eu passar esse aqui que é dos aéreos. Só para vocês terem uma ideia, eu gosto sempre de mostrar o estado de Israel. Esse cantinho aqui do lado esquerdo, aqui, bem aqui, ó, é onde fica Gaza. Vocês estão conseguindo ver o zoom? Sim. Ah, perfeito. Fica Gaza. Então, realmente, as pessoas perguntam, a questão da guerra, como é que tá? Hoje, Gaza praticamente já está tomada por Israel, né? Inclusive com o apoio aí do Egito, da Jordânia, os próprios Emirados também, e dos Estados Unidos, né? Então, hoje, a questão de segurança está muito tranquila também em Israel, né? Para vocês terem uma ideia, Israel de ponta a ponta, ele cabe dentro do estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia, como Israel é pequeno, é um pouco mais de 500 quilômetros de ponta a ponta, né? Mas eu gosto de mostrar sempre esse número aqui, ó. As línguas oficiais é o hebraico, o idioma reconhecido é o árabe, mas olha isso aqui, ó. 74% é judeu, quase 20% é muçulmano, islã, somente 2% é cristão. Imagina, na terra de Jesus, somente 2% é cristão, né? Então, hoje, para viajar para Israel está muito tranquilo. Eu falo que a primeira coisa, se vocês querem saber se algum lugar é bom para viajar, questão de segurança, é saber se tem voo, né? Quando tem qualquer tipo de conflito no mundo, a principal decisão é que as companhias aéreas não voem. Então, vamos supor, está seguro viajar para Israel? Se tem voo, está tranquilo, né? Então, a gente sempre gosta de falar isso para vocês, que é uma maneira, realmente, de a gente explicar como funciona a questão de segurança em Israel, que é muito seguro. Eu gosto de mostrar essa foto aqui. Essa foto eu postei agora em maio também. Olha para vocês terem uma ideia. Dia 26 de março, aliás.
eu levei minha mãe, né? Então, eu gosto sempre de falar isso para as pessoas. A pessoa pergunta, mas está segura? Eu falo, gente, primeira coisa que as pessoas precisam entender é que a gente vai junto com vocês. Então, a gente não vai colocar a nossa vida em risco e nem a de vocês. E agora, você imagina realizar o sonho de quem a gente ama. Eu tive a oportunidade esse ano de levar minha mãe para conhecer a Terra Santa, né? Ela tem 76 anos, e era o sonho dela. E esse ano eu tive a grata oportunidade de estar levando ela para poder conhecer a Terra Santa. Então, se realmente não estivesse seguro, eu não a levaria, né? Então, graças a Deus, está muito tranquilo. Vamos falar um pouquinho de Tel Aviv. Esse aqui a gente chega o primeiro dia em Tel Aviv, né? As margens do mar Mediterrâneo. É uma noite que a gente chega para, pelo menos, descansar, né? É uma noite que a gente chega do voo. E aí, no outro dia, a gente começa a nossa peregrinação. Em Jaffa, né? O Jope, ali é a casa de Simão, o curtidor. Opa, voltou aqui. Casa de Simão, o curtidor. Aqui foi onde São Pedro teve a visão dos animais impuros, né? Bem aqui nessa parte de cima aqui. E aí tem aqui também a parte de baixo, Jonas, né? Tentou fugir da face de Deus. Então também é um lugar ali que ficava o antigo porto de Israel. E aí aconteceu o episódio do grande peixe com Jonas. Vamos para a Cesareia Marítima, né? Também, que é a época do rei Herodes, né? Tem essas construções romanas bem antigas também. A gente vai conhecer construções da época romana também lá em Israel. Vamos conhecer o Monte Carmelo, aqui é palco do profeta Elias, né? Que fez os desafios com os profetas de Baal. Então, é muito legal também aqui no Monte Carmelo. Aqui a gente tem a vista também do Vale do Armagedon, né? Que é onde vai acontecer a última guerra, né? A famosa Guerra Santa. E também aqui no Monte Carmelo é onde começou toda a mística dos escapulários, né? Então, se você já tem um escapulário, você tem a oportunidade de comprar mais um aqui diretamente no lugar aonde começou, né? Os escapulários. E também aqui também é onde começou a ordem dos carmelitas. Depois iremos para Nazaré. Nazaré, essa basílica chama Basílica da Anunciação. Foi aqui nessa basílica, bem embaixo tem uma gruta, aonde o anjo apareceu para a Virgem Maria, dizendo que ela seria mãe do menino Jesus. Então, é um lugar muito especial para nós cristãos. Vamos lá conhecer a gruta onde o anjo apareceu para Nossa Senhora. Ali também a gente vai ter uma oportunidade de ter uma missa com o padre também, dentro dessa basílica. Iremos para Caná da Galileia também, aonde Jesus fez seu primeiro milagre, né? Foi numa boda de Caná que transformou água em vinho. Então ali os casais ali vai poder ter a renovação do laço matrimonial aí pelos padres, que é um momento muito especial, né? Ter a bênção dos padres ali. Imagina você ter esse diploma lindo aqui, aonde Jesus fez seu primeiro milagre, transformar água em vinho. Depois iremos para o Monte das Bem-aventuranças, né? Monte das Bem-aventuranças, aonde tem o Sermão da Montanha, né? Aqui vocês vão começar a entender como é que Jesus falava com multidões. Um dos sermões mais famosos é aquele Bem-aventurados são os homens, né? Então, que é muito lindo. As irmãs franciscanas que cuidam dessa belíssima igreja também. Olha o jardim, que maravilhoso que é. E depois iremos para Primado de Pedro, né? Aqui a gente tem primeiro, chama a Igreja da Confirmação. A gente vai poder colocar os pés aqui, molhar os pés no Mar da Galileia, né? Então a gente vai ter o primeiro contato com o Mar da Galileia aqui, na Igreja da Confirmação. Depois iremos para Tábriga, né? Ali lugar da multiplicação de pães e peixes também. Tem um mosaico muito lindo que tem, da época bizantina, aqui também o chão. E iremos para Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que Jesus fez mais milagre, né? Só para vocês terem uma ideia, Cafarnaum é uma cidade de passagem. E grande parte do ministério de Jesus, ele passou em Cafarnaum. Para vocês terem uma ideia, aqui em cima é a casa de São Pedro, né? Essa parte de cima do lado direito, que tem umas pedras assim com teto, essa é a casa de São Pedro. Do lado esquerdo, temos essas colunas, né? Esse chão e essas colunas são da época de Jesus. Isso é uma sinagoga, né? Sinagoga, na época, era um salão, vamos dizer assim, um salão de festa, né? Do bairro ali, da região.
E do lado direito, na parte de baixo, é a cidade, né? O sítio arqueológico da cidade de Cafarnaum. Então, aqui foi onde Jesus curou a sogra de Pedro também, neste local. E a gente vai ter um contato muito lindo aqui no Mar da Galileia, né? Então, a gente vai pegar esse barco aqui, uma réplica, né? Do barco de Jesus, dessa época de Jesus, né? Uma réplica. E vamos ter um momento de celebração. Olha que momento muito especial, né? Esse aqui é um barco que a gente vai estar lá. Fiquem tranquilos que ele não balança. É muito tranquilo, é como se estivesse navegando em lago, né? Deixa eu só passar aqui, ó. Eu quero que vocês imaginem nós, dentro deste barco, tendo uma celebração muito especial. Vou até soltar esse vídeo, olha que lindo. É lindo esse vídeo, né? Imagina a gente ter um momento aí dentro do Mar da Galileia, né? De poder ter essa experiência. O Mar da Galileia, onde Jesus caminhou sobre as águas, né? Muito famoso ali pelos seus milagres na região da Galileia, né? Aí saímos da região da Galileia, vamos para o Rio Jordão, né? Rio Jordão é esse lugar chamado Iadernite, né? Esse lugar aí é onde Jesus foi batizado pelo seu primo João Batista. Imagina você ter a oportunidade de ter ali a renovação do batismo, as promessas batismais pelo padre, no mesmo rio que Jesus foi batizado. É um momento único, uma experiência única, né? É um lugar preparado aí. É um lugar preparado para os turistas, né? Então você aluga essa bata para poder entrar dentro do rio. Pode ele tirar uma foto também, quem não quiser entrar. Mas vale a pena, viu? Vale a pena entrar no mesmo rio que Jesus foi batizado. E depois, lembra que eu falei de Tel Aviv, que é uma das cidades mais modernas do mundo? Agora a gente vai para Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Até hoje vocês vão ver aí pastores pastoreando com as ovelhas neste deserto, né? Então, assim, vale muito a pena, muito a pena. Depois iremos aqui, ó, Fonte de Eliseu, tem a Figueira de Zaqueu aqui também, né? A Figueira de Zaqueu ali ao pé de Sicômoro. Então, vocês vão conhecer como era uma figueira naquela época. Aqui, Qumran é terra dos essênios, né? Ali tem um sítio arqueológico, né? Que a gente vai encontrar ali os manuscritos do Mar Morto, né? Um deles é o livro de Isaías. Saímos de Qumran, vamos para o Mar Morto. Tem essa experiência gostosa aqui, ó. Passar a lama no corpo, né? Que é rejuvenescedor. Tem mais de 40 minerais, né? Então, muito legal. A gente fala que volta a ser criança, né? E chegaremos a Jerusalém. Jerusalém, gente, a gente tem aqui uma oportunidade de fazer um mandamento bíblico. Esse mandamento bíblico é o Salmo 122, que fala que toda vez que chegarmos a Jerusalém, temos que orar pela paz e prosperidade dos seus palácios. Então, a gente pega um brinde, a gente pega uns cálices, aliás, com vinho de Caná, e fazemos esse brinde, né? Aquela oração em hebraico, acho que
você já ouviu falar algumas palavras. Baruch, Adonai, Elohim, Eloheinu. Exatamente. Oi? O padre sabe. Você lembra a oração, padre? Oi? Você lembra a sua oração em hebraico? Lembro. É hora de fazer um bom brinde, né? Exato. Então, a gente vai aprender a fazer essa oração em hebraico, né? Para poder fazer essa celebração aí, ó, com vinho, com cálice de madeira, esse momento muito especial aí. Depois iremos para o Monte das Oliveiras, para poder fazer ali, tirar uma foto nesse Monte dos Copos ali que fica do lado. Depois saímos do Monte das Oliveiras, vamos fazer o caminho que Jesus fazia no domingo de Ramos, né? Vamos passar do lado do cemitério judaico. Aqui, ó, o grupo tirando uma foto ali. Chegamos ali no meio, na Dominus Flevit, também tem uma igreja muito bonita ali no meio, Dominus Flevit, até chegar no Jardim do Getsemane. Então, o Jardim do Getsemane, a gente tem essa igreja chamada Igreja da Agonia. Ela foi construída, ela é bem escura quando você entra dentro dela, que a ideia do autor é fazer que você sinta um pouco como era aquele momento de Jesus, né? Foi aqui justamente que Jesus suou sangue, né? Então, imagina a preocupação, as coisas que vinham na cabeça de Jesus. Então, por isso que chama-se Igreja da Agonia. E do lado da igreja, aí vocês estão vendo, é um jardim protegido, que ele tem mais de 2.000 anos. Né? Então, essas oliveiras têm mais de 2.000 anos. Então, vale muito a pena conhecer essa parte do Jardim do Getsemane, porque é um momento especial ali. Peraí só. Eu tô sem imagem. A Adriana tá falando que eu tô sem imagem. Tá aparecendo o slide? O slide tá, né? O slide sim. Nossa imagem tá. Tá. Então, perfeito. Não, tranquilo. Obrigado. E aí, nós conhecemos o Jardim do Getsemane, né? Fazemos ali também uma missa, muito bonita também. Saímos dali, vamos para o Monte Sião, né? Essa igreja chama-se Igreja da Dormição. Essa igreja é onde Nossa Senhora subiu aos céus. Né? Então, ali tem uma simbologia embaixo, como Nossa Senhora estivesse dormindo. Do lado direito, embaixo, tem o túmulo do rei Davi, né? O rei Davi, que é um homem muito famoso, né, na Bíblia. E em cima, chama-se... Alguém sabe quem é aqui? Menos o padre. O padre não vale, que o padre já é dos universitários. Esse lugar aqui, ó, exatamente esse lugar aqui, ó, chama-se Cenáculo. Foi aqui que aconteceu o Pentecostes. E toda vez que vocês virem aquele quadro bonito, pintado, que é Jesus com os apóstolos, vocês vão lembrar deste lugar. É o lugar onde aconteceu a última Santa Ceia. Então, a gente vai conhecer o mesmo lugar onde aconteceu a última Santa Ceia. Opa, deixa eu passar mais um. E depois iremos para o Muro das Lamentações, né? Esse Muro das Lamentações é um símbolo de Israel, né? Mas mulheres de um lado, homens do outro, é separado ali para poder rezar. Você pode levar aqui, ó, se você quiser, um bilhetinho aqui. Opa, deixa eu voltar mais um. Se você quiser, você pode levar um bilhetinho aqui para poder... um pedido, né? Colocar aqui no Muro das Lamentações. É muito importante também você levar o pedido da família. E aqui no Muro das Lamentações é onde ficava o primeiro templo, o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era onde ficava a Arca da Aliança. Então, é um lugar muito especial para os judeus, para os cristãos e também para o muçulmano. Em cima fica para o muçulmano, em cima desse muro fica a mesquita de Al-Aqsa, que é a segunda mesquita mais importante do mundo árabe. E também fica o Domus da Rocha, aquela cúpula dourada que é símbolo de Israel, né? O Domus da Rocha é onde ficava a pedra de Abraão. Abraão que foi sacrificar teu filho, Isaac. E agora vocês vão entender por que é a briga pela Terra Santa. Que para os cristãos e os judeus, Abraão foi sacrificar teu filho Isaac. Para os muçulmanos, Abraão foi sacrificar teu filho Ismael.
Então, são duas descendências de irmãos. Nós somos descendências de Isaac e os muçulmanos de Ismael. Então, a briga para a Terra Santa é quem é o primogênito? Quem é o dono da terra? Então, por isso que tem essa briga até hoje. Né? Quem é o dono da terra? As descendências de Isaac, que é prometido de Deus, ou as descendências de Ismael? Então, aqui vai um pouquinho aí para vocês depois darem uma estudadinha, né? Conhecer um pouquinho ali sobre o mundo das lamentações. Tem outras também, curiosidades muito interessantes para nós. Depois iremos para Belém, né? Belém eu falo que todo dia é Natal, porque toda vez que eu chego a Belém, o que me vem é o espírito do Natal, né? Que a gente comemora. E nesse lado direito, vocês estão vendo que o pessoal está abaixadinho ali? Esse local chama-se Porta da Humildade. E a história diz que não importa quem você seja, você vai ter que se curvar onde o rei dos reis nasceu. Né? É muito importante. E aqui nessa parte de baixo aqui, é onde ficava a manjedoura de Jesus. Então você vai poder tocar aonde Jesus nasceu, né? É uma experiência única, né? Quando você montar o seu presépio na sua casa, você fala, nossa, eu já estive aqui. Eu já toquei aonde Jesus nasceu. É muito importante, vale muito a pena. Uma experiência única. Do lado também tem a Gruta do Leite. Olha o pessoal aqui, ó, tirando foto. Iremos conhecer também o Campo dos Pastores. Essa gruta aqui que está escura do lado esquerdo, embaixo. Até pouco tempo atrás, ela era utilizada também para guardar ovelhas. Vamos conhecer o tanque de Betesda também. Esse chão é original da época de Jesus. E encerraremos da Via Dolorosa, né? Para fazer a famosa Via Sacra. Nós iremos pegar uma cruz, fazemos uma procissão, vamos parar estação por estação. Sabe as estações que tem na igreja? As 14 estações que tem na igreja? Nós vamos fazer estação por estação. Ali o padre vai fazer uma leitura daquele acontecimento de Jesus. Então a gente vai fazer a Via Sacra, estação por estação, vamos fazer a leitura até chegar no Santo Sepulcro, a Basílica do Santo Sepulcro. Essa capela do lado esquerdo, em cima, é a capela que Santa Helena mandou construir, mãe de Constantino, mandou construir para proteger o túmulo de Jesus. E aí, onde vocês estão vendo na parte inferior, esse padre, com as mãos, ele está tocando o Santo Sepulcro, onde Jesus ressuscitou. Então, a gente vale a pena, é um lugar muito importante para a gente, né? Chegar no jardim, ali no Santo Sepulcro, e não só no momento de ver que ele não está mais aqui, mas no momento de fé também pela ressurreição de Cristo, né? Um momento muito especial. Depois a gente vai tirar uma foto aí do lado direito, né, na entrada do Santo Sepulcro. E para encerrar, antes de encerrar, né, tem mais 4 slides ali. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que a gente vai fazer, né, de pegar essa cruz e andar estação por estação, vivenciando aí este momento.
É um momento muito especial nessa parte da Via Sacra. E aqui eu vou mostrar para vocês também, né, o que o pacote inclui. O voo internacional de ida e volta, então a gente sai de São Paulo. Se de repente você está em qualquer outro lugar do Brasil e precisar do voo, tudo, converse com a gente, com o nosso vendedor, que entraremos em contato aí com o Adriano, né? Para caso você queira adicionar o voo de vocês. Mas eu encontro no aeroporto de Guarulhos. A parte terrestre são hotéis categoria turística superior, são hotéis 4, 5 estrelas, para a gente ficar bem centralizado, bem localizado, para a gente poder bater perna também à noite, para vocês conhecerem também Israel um pouco à noite também, vale muito a pena. Acomodação em quarto duplo, né? Então, ou é o casal, ou duas amigas, dois amigos, tá? Se você, de repente, não tem uma amiga, depois a gente apresenta no grupo outra pessoa para colocar com você, fique bem tranquilo, né? O café da manhã e o jantar estão inclusos também neste roteiro. Vai ter um guia de turismo falando em português durante todo o percurso. Sempre vai alguém da agência, que nem eu, Adriano, alguém da agência sempre vai com vocês também, né? Alguém da Renova também. Tudo que está no local, no roteiro, todos os bilhetes de entradas, tudo já está incluso no pacote, então vocês não vão precisar pagar nada mais por isso. Também tem kit de viagens da Renova, que é mochila, boné, a gente já entrega tudo para vocês também, os bilhetes. Isso aqui é legal vocês verem que também está incluso no pacote. A taxa de embarque está incluso no pacote. Todas as gorjetas do motorista, guia, tudo dos hotéis, está tudo incluso também. E o seguro viagem e saúde também, que eu falo que seguro viagem e saúde é que nem convênio médico, né? A gente paga para não usar, né? Então, está incluso no pacote de vocês também. Então, vocês fiquem bem tranquilos também, que o pacote é bem completo. O que não está incluso no pacote? As despesas pessoais, né? Cada um tem a sua, as suas comprinhas. Se a pessoa quiser ficar em quarto individual e o almoço. O restante está tudo incluso no pacote, tá? Vou mostrar algumas formas de pagamento. Eu trouxe duas, na verdade, para vocês entenderem como a gente faz e também, se você tiver alguma outra proposta, pode mandar diretamente para o Adriano também, que a gente responde todas as informações para vocês. Esse roteiro ainda consegue parcelar em 15 vezes. 15 vezes de R$ 1.163, sendo 3 boletos, daqui até a data da viagem, dá para fazer mais 3 boletos, e mais 12 vezes no cartão pós-viagem, né? Então dá para parcelar em 15 vezes aí, de R$ 1.163,33. Ou se você falar, não, quero de repente só no boleto, dá para pagar em 3 vezes de 5.816, né? Como é sem juros, compensa pagar em 15 vezes. E se você quiser pagar à vista, essa viagem, só para você ter uma ideia, a gente faz uma atualização cambial. Essa viagem ela custa $3.490. A gente faz um câmbio de R$ 5. Como que funciona? 50 dias antes do embarque, o câmbio é atualizado. Chega próximo da data da viagem, o dólar está 5,30, a gente cobra os 30 centavos de diferença. Se tiver menos que R$ 5, a gente devolve para vocês. Porque é o mais justo vocês viajar com o dólar vigente da época, né? Como é final de ano, sempre final de ano o dólar baixa, porque a economia dá uma melhorada, né? Então, essa viagem a gente pegou 3.490, fez vezes R$ 5. Essa viagem ela custa 17.450, né? Com essa atualização cambial. Se você quiser, de repente, pagar à vista, você também tem 5% de desconto, né? Então, já é praticamente o dinheiro de levar para a viagem. Deixa eu só voltar aqui agora. Sair do modo de tela. Descartar. Aqui. Aqui. Só pegar aqui. Voltar aqui. Legal. Então, essa viagem, ela está praticamente com tudo incluso. Só não está incluso o almoço e as despesas pessoais. O restante está tudo incluso no pacote também. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Eu acho que vocês estão no mudo. Tá no... Se quem quiser falar, tem que soltar o microfone ali. Oi, Alves. Hum. Uhum.
Não, perfeito. Essas informações mais técnicas, a gente deixa para passar 30 dias antes do embarque. Eu vou fazer uma reunião online com vocês, né, com todas aquelas pessoas que vão para a viagem, porque daí são informações mais técnicas, né? Daí eu vou passar o horário de voo, o horário da gente chegada, a temperatura que vai estar em Israel, previsto naquele momento. Também a gente vai passar também como se vestir. Na verdade, você pode se vestir normal, mas para entrar na igreja não pode ter blusa de alça, bermuda acima do joelho. Então, todas essas informações técnicas, 30 dias antes da viagem, a gente vai passar para os passageiros para que as pessoas vão mais confortavelmente, tire todas essas dúvidas. Essa reunião também da entrega de voucher, que a gente chama, eu falo que a gente não tem hora, a gente tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, porque a gente fica até as pessoas tirarem todas as dúvidas, porque daí vai pelo menos mais tranquilo, né? Mas aí do roteiro, se alguém tiver alguma dúvida, gente, eu só dei uma resumida no roteiro para vocês terem uma ideia. Tem muita coisa realmente, né? A gente vai conhecer ali Magdala, que não tá, Betânia, que também eu não falei. A gente vai conhecer também. Nossa, tem muitos lugares lá que. Deixa eu ver aqui. Lá também, em Caná, tem um outro local também que é muito importante. No próprio Jerusalém também, nossa, tem a Igreja do Galicanto. Então, tem muita coisa ali que eu só dei uma resumida, né? Porque o roteiro ele é bem grande, né? Então, dia após dia, a gente vai ter mais ou menos a média de 5 a 6 lugares por dia, né? Então, a gente vai visitar. Então, vale muito a pena, né? O ônibus deixa a gente entra no local, faz a visita, depois volta o ônibus, né? Então, é uma experiência muito legal. E, Fagner, só para lembrar, eu gosto de dizer que, né, ali em Israel você está museu e arqueologia a céu aberto, né? Não tem como o guia vai explicando o tempo inteiro, porque você vira o olho, tem coisa. E então vale a pena mesmo, assim, porque além de todo esse encontro de espiritualidade, é uma aula de história ocidental, né? Você toca a cultura ocidental de uma maneira que você sai de fato impactado. Eu só queria acrescentar, por exemplo, tem alguns que, sobretudo ali da região de Santa Catarina, que não conseguiram entrar na live hoje, a gente vai ter que mandar ali, eles inclusive já estão conversando no sentido assim de como fazer para poder depois sair do mesmo aeroporto, para poder estarem juntos lá em São Paulo, tem conversado nesse sentido, e aí eu creio que até a viagem lá a gente pode também ir orientando nessa direção, né? E com certeza a Renault também se coloca à disposição através de vocês aí para poder ir fazendo esses arranjos aí, né? Isso, toda a logística, né? Então a gente vai ajudar vocês também toda essa logística, quantas horas chegar, como vocês são de Santa Catarina, dependendo de qual aeroporto que vai, tem aeroporto que fecha um pouco mais, né? O de Florianópolis é mais tranquilo do que o outro de Navegantes. Então a gente vai de Florianópolis, então é mais tranquilo. A gente vai de Navegantes, vou pedir para chegar um dia antes, que daí não tem o risco de poder perder o voo, né, internacional. Então a gente vai orientar tudo vocês isso também. Essa última reunião é justamente para isso, né? Acertar esses detalhes da viagem, né? Eu posso falar um pouquinho? Claro, opa, seja um prazer. Prazer, Fagner. Fagner, eu moro em Blumenau, né? Faço parte dos de Santa Catarina. Então, eu só queria, porque como a minha internet não estava um pouquinho lenta, eu só quero saber uma coisa. Uma das visitas da Terra Santa é o Jardim de Getsemane? Sim, uma das visitas, sim, a gente vai conhecer o Jardim do Getsemane, né, do lado daquela igreja que eu falei, Igreja da Agonia. Né? Você viu que tem umas oliveiras? Essas oliveiras, sim, a gente não consegue entrar para tocar nelas, porque elas são protegidas, porque elas são mais de 2000 anos, né? Mas a gente conhece as filhas delas que ficam no jardim do outro lado. Mas a gente visita essas oliveiras, inclusive o Papa João Paulo fez uma visita lá também e plantou uma oliveira no mesmo jardim, né? E a gente conhece essas oliveiras aí. Ela foi feita aquele teste do carbono 14 que comprova que ela tem mais de 2000 anos. Então essas oliveiras estavam lá. Essas oliveiras estavam lá quando Jesus
teve ali o episódio... Chorou. Chorou. Verdade. Porque a minha razão de ir nessa viagem é esse jardim. Perfeito. Então, você pode ter certeza. Inclusive, tem um frei amigo meu lá, Frei Bruno, né, um brasileiro também, que ele é um dos guardiões lá do Jardim do Getsemane. Conheço. Conhece ele, padre? Gente boíssima, nosso amigão meu. E ele ali sempre dá uma explicação também ali de quem vive no Getsemane. Mas vale a pena. Eu falo que o Jardim do Getsemane é lindo. Se esse é o seu local, prepara o coração, leva lenço. Esse é o meu local. Leva lenço que vale a pena. Dos momentos espirituais é um dos que mais nos toca, né? Porque é a hora da salvação. Então, é onde Jesus diz o seu sim. Seu sim. Ali é muito especial, né, padre? Muito forte, né? Ô, Jusiné, só para dizer, era um dos lugares que o Padre Léo mais gostava. Olha. Mais amava. Bem, é uma alegria também sempre estar em Betânia com o senhor, tá, padre? Então... Amém. Estamos juntos. E só perguntar uma coisa, padre. O Adriano tem o telefone de vocês? O Adriano e o Elvis? Porque daí eu peço para eles mandarem para vocês algumas formas de pagamento, alguma dúvida, para vocês darem uma analisada também. E assim acho que fica até mais fácil também, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar para os meninos, pode perguntar para mim também. A gente sempre vai estar à disposição de vocês, viu? Mas o pagamento eu já fiz. Então seja bem-vinda. Já estou só preparar a mala agora, então. Só preparar a mala. Realmente é uma viagem muito linda. Oi? Não, tudo certo. Já está tudo pronto. Padre, o senhor gostaria de dizer mais alguma coisa? Que a gente tem 3 minutos. Está acabando aqui. Não, é só dizer isso mesmo, da alegria. E daqui para... E aí, o meu interesse é deixar gravado, porque tem alguns que, de fato, querem muito e não puderam estar hoje. Aí vai estar conosco no grupo. Conta com a gente aí, acho que o Elvis gravou também. E qualquer coisa que o senhor precisar também, pode me ligar, a gente faz uma outra apresentação. Fique à vontade, conta com a gente, viu? Eu que agradeço. Imagina. Adriano, obrigado. Elvis, obrigado. Padre Vicente, obrigado novamente. Luciane, Jusineia, a música Carlos Filosofia. É a Gislaine, a minha irmã, gente. Ela vai junto também, é uma alegria. Gislaine, seja bem-vinda. Sim, ela mora em outra cidade, mas ela também vai. Não, bacana. Mas conta comigo, conta com a gente. Oi, Adriano. Eu acho que vamos faltar, normalmente, na última viagem, as peregrinações elas fecham 2 meses antes, né? Então, a gente tem praticamente 3 aí, é um mês aí que o pessoal está decidindo, né? Fechar a conversa. Também. Você está aí, não? O áudio está meio ruim. Sim, e agora, melhorou? Melhorou. Então. Não, é só deixar avisado, não, né? Que essas viagens, 2 meses antes, já fecham o pacote, né? Então, esse mês aí, você vai entrar no grupo, finalizar esse mês aí para não ficar de fora. Deu uma cortada aí, deu para entender algumas coisas aí. Mas tranquilo. Conta com a gente, ó. Se você precisar, conta com a gente. Que Deus nos abençoe aí, né, padre? Para encerrar, a bênção do padre, né? Não pode faltar. Isso, e em relação também à questão da espiritualidade, direção espiritual, mais adiante eu quero mandar também um roteiro de oração para a gente ir se preparando, se colocando nessa perspectiva, ajuda muito, tá bom? Muito. Obrigado, Fagner, renova todos vocês, Deus abençoe, viu? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Estamos juntos. Tchau para vocês, um abraço. Boa noite. Boa noite.